Capítulo 14. Prontos para o Senhor. Depois do Calvário, o evento mais importante da Terra será a segunda vinda de Jesus. Os santos esperam pacientemente por isso, há mais de 2000 anos. Você já imaginou o que significa ter a presença do Senhor nesse planeta? Ao longo da história, os sinais do tempo sempre apontaram para a volta de Cristo. A pergunta mais difícil de responder, entretanto, tem sido esta: como o anticristo controlará a economia mundial para que só quem tenha um nome, um número ou a marca do inimigo de Deus possa comprar ou vender? Com certeza, a atual geração sabe a resposta. O computador de alta velocidade tornou isso possível. Os japoneses estão construindo um supercomputador capaz de executar 130 quatrilhões de cálculos por segundo. É possível imaginar a capacidade computacional a que o governo unificado terá acesso assim que o anticristo assumir o controle da população mundial. Na Suécia, uma empresa chamada Epicenter implantou na mão de trabalhadores microchips que funciona como um cartão magnético. O movimento globalista conseguiu elevar a humanidade ao patamar de um governo mundial. Nestes tempos perigosos, a igreja está pronta, vigilante e sóbria espiritualmente? Os santos estão antecipando o tempo que passarão na presença do Senhor? Os cristãos estão vivendo unicamente para agradar a Deus? Um compromisso reforçado pelos sinais do fim? Infelizmente, a resposta é não. A maior parte dos seguidores confessos de Cristo está muito mais preocupado com o time que ganhará o próximo campeonato ou com quem será o presidente seguinte. Muitos pensam que se preocupar com a segunda vinda significa ler romance de ação sobre a grande tribulação e assistir a filmes que retratam a vida na terra depois do arrebatamento. As pessoas não percebem que o espírito da Babilônia teve êxito em transformar a vigilância em entretenimento cristão. A única coisa que poderia preparar o coração dos filhos de Deus para o retorno de Cristo seria contaminá-los com a sobriedade espiritual necessária. Alguns se acham preparados, pois estudam cartas e gráficos fim dos tempos. Porém, o conhecimento superficial da profecia, na verdade, não prepara ninguém para o fim, a hora da tentação. O discurso de Jesus em seus últimos dias, veja Mateus capítulo 24 e capítulo 25 e Lucas capítulo 21. Apresenta dois assuntos principais. O primeiro é uma visão geral de sinais físicos e espirituais, os quais marcarão o fim da era com um alerta constante sobre o engano. Veja Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 41. O segundo assunto, objeto de interesse deste capítulo, é um alerta urgente para estarmos em prontidão, sustentado por várias parábolas, as quais descrevem não apenas a importância de nos prepararmos, mas também como fazê-lo. Cristo viu a terrível batalha que ocorrerá antes da sua volta, quando os principados e poderes do mal investirão contra os cristãos. Ele também viu um momento em que Satanás e seus demônios farão todo o possível para distrair, seduzir e destruir o povo de Deus, a fim de manter longe o verdadeiro anseio pela volta de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 42 e 44. Esse alerta foi seguido por duas parábolas. A dos dois servos, Mateus capítulo 24, versículo do 45 ao 51, e a das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Esta última termina do seguinte modo: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus estava preocupado com a vigilância espiritual do seu povo no final da era. Para ter noção exata da urgência da situação, voltemos ao alerta dado pelo Senhor aos discípulos, quando o poder do diabo foi lançado contra ele. Há mais de 2000 anos, no jardim do Getsemane, de certa maneira, os acontecimentos daquela noite prefiguram o que os cristãos podem esperar no final desta era. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus capítulo 26, versículo do 36 ao 45. Desse preocupante relato, podemos tirar algumas inferências significativas para nós mesmos. Jesus deu instruções muito claras aos discípulos. Seu senso de urgência é inquestionável. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nos 3 anos e meio em que estiveram com Jesus, os discípulos nunca o tinham visto tão angustiado. Cristo havia dito mais de uma vez que seria preso e crucificado. Porém, naquele momento, ele estava cheio de tristeza até a morte. Era um momento crucial na história, pois o conflito que o acometeria era uma batalha de vida ou morte para a raça humana. As palavras dele eram urgentes, não era hora de dormir. O mestre, o qual costumava ser calmo e pacífico, estava tão agitado que pediu ajuda em oração, especialmente a Pedro, Tiago e João. Que oportunidade eles tiveram de apoiá-lo. Jesus pediu que eles intercedessem no momento mais obscuro da sua vida terrena. Aquele solo era sagrado. Eles estavam a poucos passos de distância do Messias. Podiam vê-lo agonizando em oração. Provavelmente, os 3 ouviam o clamor de Jesus ao Pai. No entanto, em um momento tão crítico, Pedro, Tiago e João foram oprimidos pelo poder das trevas e adormeceram. Como isso foi possível? O interessante é que Jesus, ao se aproximar deles, dirigiu-se a Pedro, o mesmo homem que um pouco antes exclamou corajosamente: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Lucas capítulo 22, versículo 33. Por ti darei a minha vida, afirmou confiante. João capítulo 13, versículo 37. Pedro tinha uma ideia exagerada da própria prontidão para enfrentar o que estava por vir. Infelizmente, ainda hoje, a maioria dos cristãos reage com essa mesma arrogância. Os discípulos estavam confiantes, mas havia algo que eles não entendiam. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, alertou Jesus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles aceitaram isso? Sabiam que a carne era fraca? Seus elevados propósitos minguaram diante do ataque espiritual que enfrentaram naquela noite. Muitos cristãos estão cometendo o mesmo erro dos discípulos. Eles acreditam que estão prontos, cantam que estão prontos, ensinam que estão prontos, até se vangloriam disso. Em vez da seriedade necessária, há entre eles uma irreverência quase desconcertante sobre o assunto. Salomão disse: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofrem a pena. Provérbios capítulo 22, versículo 13. Confiantes, os infiéis caminham despreocupados rumo à volta do Senhor. No entanto, muitos estão tão contaminados pela Babilônia que são incapazes de compreender a realidade espiritual ao seu redor. Eles estão fora dela.